Quando nós tomamos consciência de quem Deus é, a vida ganha outra perspectiva. Alguém disse um dia: não digas a Deus o tamanho do teu problema, diz antes ao teu problema o tamanho do teu Deus. O salmo que nós vamos ver esta manhã vai nos colocar nesta posição. É um salmo claramente dividido em duas grandes secções. Uma em que o salmista derrama o seu coração, a sua angústia, a sua súplica, e outra onde ele coloca o seu olhar sobre Deus. E quando nós colocamos o nosso olhar sobre Deus, quem nós somos, as circunstâncias que vivemos, o problema que estamos a atravessar, ganha uma outra dimensão. Então eu gostaria de começar esta reflexão começando por onde nós estamos. E onde nós estamos começa por quem nós somos. Porque se nós entendermos quem Deus é, e se eu te perguntasse esta manhã quem Deus é para ti, qual seria a característica? O bebê trouxe-nos 18 características, mas eu creio que a maior parte de nós tem uma ou duas características de Deus presentes, não as 18. Depois a gente, se fizer um esforço, vai lá chegar até mais, provavelmente, do que 18. Deus é muito mais que isto. Deus é luz. Nele não há trevas algumas. Deus é poderoso. Enfim, há muitas outras características. Mas quando pensas em Deus, quem Deus é para ti? Uma característica. Qual é que se salienta quando pensas em Deus? Podes participar? Deus é soberano. Deus é o soberano, para a Fátima. Graça sem... Fiel. Graça sem fim. Graça sem fim. Ele é santo. É o nosso socorro. Ouvi por aqui. Ok. É o nosso Salvador. É o nosso Salvador. Todo poderoso. É a minha esperança. Ele é justo. É óbvio que Ele é tudo isto que nós relatamos também. Mas para nós, Deus é mais isto. Porque provavelmente as nossas circunstâncias e aquilo que nós somos influencia muito a nossa relação com Deus. Nós temos agora uma ferramenta, estamos a aparecer na internet. Eu tive a oportunidade de ver a pregação do irmão José Manuel que deu no domingo passado e agradeço, foi fantástico o partilhar da palavra de Deus. E ficou para mim uma pergunta que o Zé faz quase no fim da pregação. Os irmãos, se forem ao site da igreja, podem agora ver as pregações online. Portanto, vem a cara dos vossos pastores. Isso já a Ana Sofia estava a dizer, já não preciso ir ao culto. Ela estava a brincar, eu sei. Mas podemos, se não tivermos a oportunidade de estar no culto, ver depois no site a pregação. E uma pergunta que o irmão José Manuel salientou no domingo passado é: onde é que tu moras? Foi o Salmo 91. Onde é que tu moras? E nós, no nosso grupo familiar, estávamos a partilhar e ocorreu uma questão. Muitas vezes nós cristãos temos uma residência oficial e onde nós moramos. A nossa residência oficial nem sempre é onde nós moramos. E às vezes nós não moramos nos esconderijos do Altíssimo. Temos residência oficial nos esconderijos do Altíssimo. Vamos lá poucas vezes, mas não habitamos com Ele. Não temos intimidade transformadora com o nosso bom Deus. E eu creio que uma das razões pela qual não temos essa intimidade transformadora é porque não conhecemos bem quem é o nosso Deus. E às vezes as angústias, às vezes aquilo que eu sou, ofusca, faz com que a percepção que eu tenho de Deus fique deturpada, fique nublada e eu não consiga eventualmente entender quem é o meu Deus. Mas para eu entender bem quem é o meu Deus, eu acho que é fundamental aquilo que o salmista nos retrata aqui. Ele começa por falar quem Ele é. Ele começa por dizer que Ele é como o pelicano, ou como a coruja, ou como o pardal solitário. Eu acho interessante esta metáfora que ele usa de se comparar a um animal. Porque os animais têm características. Eu gostaria de te desafiar esta manhã a fazer esse exercício. Se tu te tivesses que comparar a um animal, fazendo uma metáfora de quem tu és, qual seria o animal que tu escolherias para te identificares? Com qual animal tu te identificas mais? Eu obviamente tive mais tempo a pensar nisto, ia lançar esta pergunta, e já pensei neste assunto. Qual o animal com quem eu me identifico mais? E eu, para mim, identifico com uma pomba. Porque as pombas são fiéis ao seu cônjuge
e fiéis ao seu pombal, e também são mensageiras do seu dono, podem se tornar mensageiras do seu dono. Então eu identifico-me com uma pomba, porque eu sou fiel, mas também sou o mensageiro do meu dono, ou procuro ser o mensageiro daquilo que Deus coloca no meu coração. Agora, qual é o animal? O salmista faz isto: eu sou como o pelicano, eu sou como a coruja, eu sou como um pássaro solitário ou um pardal solitário num telhado. Qual é o animal que te identificas? Alguém? Uma lontra. Uma lontra, diz a Missé. Ela também já deve ter pensado nisto. Eu não vou entrar nos detalhes porque não expliquem, está bem? Estejam à vontade. O meu pai chamava a minha mãe que ela era uma lontra, portanto é por isso que eu estou a rir. Mas era por outras razões de certeza que não as tuas. Era o meu animal nos acampamentos. Os acampamentos Sempre Feliz fazem isto, não é? Os monitores no acampamento Sempre Feliz atribuem nomes. Os monitores não têm o seu nome próprio. O nome dos monitores é o nome de um animal. Eu no acampamento Sempre Feliz era o koala. A Jenny era a rena. O Humberto era o panda, ainda me lembro, não é? A Ana já não me lembro. Era a baleia, na altura. Eu já não me lembro de todos os nomes. Qual é o animal com que tu te identificas? Faz conta que estamos no acampamento Sempre Feliz. Qual é o animal que tu te identificas? Que alguém quer participar? Formiga. A formiga, diz a Fátima. Ok, é cheio de força, não é? É mais por aí, não é porque é pequenina, é porque é muito forte. A formiga é dos animais mais fortes da natureza. Mais? Pardal. Pardal, por solitário. Livre, ok, não quer ser livre. Avestruz, corres muito. Antes de a cabeça por causa do problema. Ok, está bem. Está bem. Mais? Mel, o roxinol, o mel que canta muito. Mais? Alguém? Uma leoa. Sim senhora, acho aí um animal assim feroz. Se eu tivesse que te perguntar, nós normalmente quando nos apresentamos, e hoje de manhã chegamos ao culto, então como é que estás, correu bem a tua semana? Nós normalmente temos facilidade em responder a estas perguntas. A dificuldade é quando perguntam quem tu és. O que é que tu dizes? Quando alguém te pergunta, se é que alguém te pergunta, normalmente as pessoas não são atrevidas o suficiente para perguntar quem tu és. O que é que tu dizes a teu respeito? Quem és tu? Quando alguém te pergunta a tua identidade. Esta é das perguntas mais difíceis. A maior parte de nós anda a vida toda à procura de saber quem nós somos. E às vezes não chegamos lá. As crises de meia-idade que ocorrem por volta dos 40, 50 anos, ocorrem exatamente porque a pessoa fez uma caminhada até ali, pensando que alcançando fama, atingindo os projetos de vida, seria alguém na vida, e depois obviamente chega lá e diz, bem, não era bem isto. E agora entra numa crise porque não sabe quem é. E depois entra na segunda fase da vida procurando significado e propósito para a sua existência. Então nós andamos a caminhar nesta vida procurando quem nós somos. Eu espero que o texto desta manhã nos ajude a refletir um pouco mais sobre a nossa identidade e nos ajude acima de tudo a entender quem é o nosso Deus. Porque na medida em que nós compreendemos quem Deus é, nós temos uma percepção mais realista de quem nós somos e de como Deus intervém na nossa vida. Então eu proponho que nós abramos a nossa Bíblia no Salmo 102 e vamos ler este Salmo. E é um Salmo curioso. Eu encontrei quase cerca de 50 vezes neste Salmo um pronome pessoal ou possessivo. O meu, eu, teu. É interessante, em tão poucos versículos, 28 versículos, tantas vezes surgem pronomes pessoais. E diz assim a palavra do nosso bom Deus, Salmo 102. Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a Ti os meus clamores. Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia, inclina os ouvidos no dia que eu clamar. Dá-te pressa em acudir-me, porque os meus dias como fumaça se desvanecem, e os meus ossos ardem como em fornalha. Ferido como a erva, secou-se o meu coração, e até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele, porque por causa do meu dorido gemer. Sou como o pelicano no deserto, sou como a coruja nas ruínas, não durmo e sou como um passarinho solitário nos telhados. Os meus inimigos me insultam toda a hora, furiosos contra mim praguejam com o meu próprio nome. Por pão tenho comido cinza, misturado com lágrimas a minha bebida, por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevaste
e depois me abateste. Com a sombra que declina assim os meus dias, e eu me vou secando como a relva. Se este salmo ficasse até aqui, seria extremamente deprimente. O salmista está a dizer: oh Deus, estou num estado lamentável da vida. Estou como ninguém. E há muitos autores que sugerem que este salmo é um salmo messiânico, que representa a vida de Jesus Cristo, porque ele no finalzinho deste salmo vai apontar para a pessoa de Jesus Cristo, e o autor de Hebreus pega neste salmo para descrever Jesus. Mas se nós só ficássemos por aqui, nós diríamos: bem, este senhor está a viver um drama imenso. Está num processo depressivo, está numa angústia de alma, está a viver um drama terrível. É possível, e a maior parte dos autores colocam este salmo no período exílico em que o povo de Israel estava na Babilónia, preso, cativo, e provavelmente este seria um dos descendentes de Davi que percebia a sua herança e que passou ao lado, por causa do seu pecado. Por isso algumas Bíblias colocam o título deste salmo como Arrependimento e Esperança. Eu dei um outro título a este salmo, não que eu seja mais inteligente, mas porque eu vejo estas palavrinhas lá no salmo. Podes colocar aí a projeção? Salmo 102. Estava na pena. Eu coloquei o título Os Meus Dias e os Teus Anos, porque nós vamos ver o salmista fazendo referência aos seus próprios dias, àquilo que é a sua vida, àquilo que é a vida passageira de cada um de nós. Quem ele é como pessoa e os dias que rapidamente se desvanecem por entre os dedos. E o próprio Deus, que não tem fim, que é eterno, de eternidade em eternidade. Então o salmista começa por falar acerca da sua vida, da sua angústia, mas também acerca de quem ele é. Então eu gostaria de dar algumas indicações, orientações, que nos pudessem ajudar, pelo menos no final deste domingo, a tu saís daqui com algumas pistas para saber quem tu és. Podes ir avançando. Quem eu sou e o que é a minha vida? Estas duas perguntas eu gostaria que no final do culto tu tivesse uma resposta um pouco mais bem pensada sobre ela. Então algumas sugestões para identificarmos ou percebermos melhor quem nós somos e a nossa identidade. A primeira questão que influencia a nossa identidade é a questão do género. Podes avançar. A questão da minha genética, o género masculino ou o género feminino. Se é XX ou XY. Se é homem ou mulher. E hoje vivemos dias em que esta questão parece óbvio, está sendo posta em causa, por incrível que pareça. Há uma filosofia que anda a circular por aí, que se chama ideologia do género. Podes avançar? Esta ideologia do género diz o seguinte, e a maior parte de nós se calhar vamos concordar com esta afirmação. Masculino e feminino são considerações, construções culturais e sociais, de modo que, embora existindo um sexo biológico, cada pessoa tem o direito de ser tratada como igual. Isto surge com os movimentos feministas. A mulher de Pascal foi uma das que se envolveu sobre esta ideologia e anda muito em voga falar-se sobre este assunto. E talvez alguns de nós até dizemos: bem, isto até faz algum sentido. A pessoa tem o direito de ser tratada como igual, homem e mulher, não faz sentido haver discriminações. Só que esta frase não termina aqui. E tem mais um pequeno acréscimo. E diz o seguinte: e a pessoa tem este direito de ser tratada como igual e de escolher o seu sexo social ou o seu género. Ou seja, a pessoa, hoje em dia na Alemanha, já se está a debater no Parlamento Alemão a possibilidade dos bebés nascerem com sexo indiferenciado. Isto é uma realidade, não estou a inventar. Na Holanda a mesma coisa. Ou seja, a pessoa pode escolher o seu sexo quando chegar à adulta. Não tem que ser carimbada assim que nasce com ser homem ou ser mulher. Por isso eu pergunto: qual é a tua identidade? Há uns anos atrás este assunto não se colocaria. Era óbvio que eu era homem ou era mulher, e isso faz parte daquilo que eu sou como pessoa. Hoje em dia isto é assunto. Eu gostaria de trazer à vossa consideração uma notícia que aconteceu o ano passado na Austrália. E isto é um facto. A Justiça Australiana, o Supremo Tribunal da Austrália, aceitou a possibilidade de uma pessoa poder ser reconhecida perante o Estado como tendo um género neutro, além das atuais opções entre feminino e masculino. Tornou-se um dos poucos países a admitir esta variante. Pode avançar mais um clique? De acordo com a decisão judicial, uma pessoa pode não ser nem de sexo masculino nem de sexo feminino.
e é autorizado o registro de uma pessoa como sendo de um género não especificado. Esta situação ocorre por causa de uma doença dos hermafroditas, que é um problema genético, mas a questão que está aqui em causa é que isto quer ser aplicado à maioria das pessoas. Esta doença, a incidência é extremamente pequena. Em Portugal, de acordo com um estudo que eu fui ver, é 1 em cada 4.500 crianças que nascem. Não sei se este estudo é fidedigno ou não. E no Brasil diz um outro estudo que é 1 em cada 17.000 crianças que nascem. Portanto, é uma incidência muito, muito baixa. Agora, querer aplicar isto a todas as pessoas parece exagerado. Obviamente isto tem por detrás outras intenções. Que é obviamente que as pessoas possam, ao longo da vida, trocar e fazer operações para mudar de sexo. Eu nasci homem, mas afinal eu sou mulher. Eu nasci mulher, afinal eu sou homem. E tem provavelmente muito mais esta influência da comunidade homossexual, da comunidade feminista, do que outras preocupações de saúde. Cuidado. O que é que te influencia? Sem dúvida, a tua sexualidade influencia quem tu és. Então, define-te em primeiro lugar quem tu és. Assume aquilo que tu és na realidade. Este é um dos aspectos que influencia quem nós somos. Podes avançar um pouco mais? Então a minha identidade é influenciada pela minha genética, por aquilo que eu sou como homem ou mulher, porque isso também traz consigo algumas características. Se eu canto bem, claro está, pode sempre ir para o conservatório e aprender. Há coisas que se aprendem, mas há outras que nascem connosco. Há pessoas que têm um talento natural para as artes, outros têm talento natural para o desporto. Claro está que a pessoa depois desenvolve isso, mas há um talento natural para os números, para as letras, e as pessoas vão de alguma forma sendo encaminhadas conforme a sua tendência natural. Isto tem muito mais a ver com aquilo que vem de origem, é o kit de origem, sem alteração da centralina, como aconteceu com a Volkswagen, não é? Não vem com alterações, não é? É o kit de origem que vem connosco. E isso identifica quem nós somos. É um passo que nos ajuda a perceber qual é a nossa identidade. Um pouco mais, faz favor. Aquilo que é o meu temperamento. Antigamente os modernos definiam isto do temperamento como sanguíneo, fleumático, colérico. Hoje os pós-modernos avançam para esta ideia da pátria, do praxis e do protos como designações a definir o género, o temperamento da pessoa, aquilo que nasce com a pessoa. Não tem muito a ver com o meu caráter. O caráter é outra área da vida. O caráter trabalha-se, faz parte da educação, educar a pessoa. Agora o temperamento é aquilo com que a pessoa nasce. Há pessoas que... Não, Paulo, então não vai contra a vontade de Deus, nós queremos alterar a nossa sexualidade. Obviamente, eu não entrei por aí porque parece-me óbvio. Por isso eu falei desta questão da ideologia do género, não é? Nós temos que assumir aquilo que nós somos, não aquilo que temos a ideia que poderíamos vir a ser, ou queremos ser. Muitas vezes isso tem a ver com outras áreas que eu não quero entrar por aí, senão não termino hoje. É só para vos dar pistas para identificar quem tu és. Assume aquilo que tu és, a tua influência, sendo homem ou mulher, obviamente tendo o teu temperamento, e não há temperamentos bons e maus. Há pessoas que podem ter um temperamento colérico, isto é uma definição da área da psicologia de há uns anos atrás, um temperamento mais sanguíneo, mas isso não quer dizer que é mau. A pessoa pode utilizar isso e não ser necessariamente mal criado e mal educado ou impor-se aos outros. A pessoa pode disciplinar isso e isso é a parte do caráter. O temperamento é aquilo que nasce connosco. Eu devo perceber qual é o meu temperamento para que através do meu caráter e da educação eu possa usar esse temperamento para bem das pessoas. Então um outro aspecto daquilo que influencia a minha identidade. Podes avançar mais um clique, Janice, faz favor? A minha herança familiar, como é óbvio. De onde eu venho? Os meus pais eram casados, os meus pais eram divorciados, o meu pai era alcoólico, o meu pai não era alcoólico, o meu pai era saudável. Como é que isso influencia a nossa vida familiar? A herança que eu tenho, a cultura de origem, os hábitos lá em casa. Ao domingo tem que se almoçar em casa. Há famílias assim. E isto depois casa com outra pessoa, com outra cultura, e ao domingo nem pensar, o domingo é para passear. E obviamente quando duas pessoas com culturas diferentes, com heranças familiares diferentes, se juntam é quando nós descobrimos que afinal temos uma herança familiar. E isto influencia quem nós somos. Então é necessário nós identificarmos qual é a nossa herança familiar para eu entender quem eu sou. Um pouco mais, faz favor. O meu ambiente socioeconómico. Onde é que eu nasci?
não estou a dizer que o ambiente socioeconómico determina, não ouçam aquilo que eu não disse. O ambiente socioeconómico não determina quem eu sou, mas influencia quem eu sou. Obviamente, se eu tive a oportunidade de fazer estudos, se o ambiente onde eu morei tinha possibilidades de ir à academia, fazer ginástica, fazer hipismo, obviamente isso vai me colocar em contacto com um determinado grupo de pessoas. Se eu, por sua vez, em vez de ter nascido nesse ambiente, nasci e cresci na rua, lá com os meus vizinhos, andei a jogar ao peão na rua e ao berlim, e isto era o meu meio ambiente, obviamente isso vai influenciar quem eu sou, na forma como eu me relaciono com o mundo e com as pessoas. Então a minha experiência socioeconómica, a época onde eu nasci, obviamente influencia quem eu sou. Às vezes nós pensamos que não, eu sou o único, é verdade, num certo sentido, mas a época onde eu estou está a influenciar a minha maneira de pensar. E é curioso que aqueles que estão abaixo dos 40 anos estão mais identificados com a mentalidade pós-moderna, e aqueles que estão acima dos 40 anos, já agora quem está acima dos 40 aqui, estes são os modernos desta igreja, não é? Quem está abaixo dos 40, se faz favor? Estes são os pós-modernos desta igreja. Então o pós-moderno tem uma maneira de raciocinar, uma maneira de interagir com a vida completamente diferente. Aqueles que levantaram as mãos acima dos 40 eram aqueles que têm muita dificuldade ao contratar uma empresa seguradora para o carro. Ficavam a vida toda naquela empresa. Nem iam pesquisar se aquilo era bom ou não. Hoje em dia, um pós-moderno, e nós já estamos a ser influenciados pelo pós-modernismo, é óbvio que há aí uma panóplia enorme de empresas. A gente quer saber o melhor preço. Isto está a influenciar pós-modernismo ou modernismo. Então há uma série de características que nos influenciam. Para tu identificares quem tu és, precisas saber o que é que está a influenciar a tua vida, está bem? Mas, um clique, se faz favor, os teus valores, as tuas crenças, aquilo que eu acredito, influencia aquilo que eu sou. Se eu acredito que há um Deus supremo sobre todas as coisas, então eu consigo viver num período de crise como o que nós vivemos há muitos anos no nosso país, tranquilo, porque Deus disse que Ele cuida de nós. Não vale a pena andar ansioso quanto ao dia de amanhã, porque eu sei que posso descansar em Deus. Eu sei que Ele é o meu refúgio. Eu sei que Ele é a minha proteção. As crenças que eu tenho, os valores que eu tenho, influenciam a minha vida. Quais são os valores? Eu tenho feito isso com os casais mais novos da nossa igreja, porque isto cria conflitos na relação conjugal. Os valores, a lista de valores que tu tens. Talvez queiras fazer um exercício só para nos ajudar a perceber a importância de como é que os valores e as crenças te influenciam. Quais são os 3 primeiros valores que tu tens na tua vida? Podes pensar ou escrever 3 valores que tu tens que influenciam a tua maneira de ser e estar. Valores. Valores são palavras, normalmente não são frases, está bem? Valores são palavras curtas, como lealdade, fidelidade, segurança, por exemplo. Honestidade, coragem, amor, são valores que nós temos. Quais são os 3 primeiros valores da tua vida? Eu, por exemplo, tenho como muito forte na minha maneira de ser e estar o pragmatismo. Sou uma pessoa pragmática. Se funciona, tudo bem, não preciso de muitos floreados. Tem que funcionar e resolver o problema. Tenho um outro valor que é a segurança. E é importante para mim a segurança. E está acima do pragmatismo. E durante anos eu e a minha mulher discutíamos sobre a questão do armário, lá do roupeiro do quarto, que ela dizia: Paulo, fecha o roupeiro. Mas hoje em dia qual é o problema? A gente vai dormir, está com os olhos fechados, para que é que me pedes para fechar o roupeiro? Eu só meto o pijama amanhã de manhã quando acordar. Isso não é assunto. Que coisa, que implicância. Até que ela me explicou porque é que ela queria que eu fechasse a porta do roupeiro. É quando eu vou, dizer ela, à noite para a casa de banho, se faltar aqui o sítio onde eu estou a apoiar-me, caio. E eu disse: ok, segurança. Falou-me um outro valor. A partir daí, fecho a porta. Esqueço-me de vez em quando, porque o pragmatismo ainda continua a funcionar. Às vezes já é o Alzheimer, mas pronto. Começa a funcionar, as dificuldades de memória também já. Mas a segurança foi um mecanismo que eu percebi: ok, eu tenho que agir de forma a proteger a minha esposa. E isso fez com que eu fechasse a porta do armário. Os valores influenciam os meus comportamentos, a forma como eu ajo. E às vezes os casais andam a discutir, vezes sem conta, anos a fio, simplesmente porque têm valores diferentes na forma de encarar a vida. Crenças e valores influenciam aquilo que eu sou. Há uma área, acho que fiquei sem microfone, da área da psicologia ou programação neurolinguística, que fala e coloca o comportamento humano dentro desta imagem que representa bem quem nós somos.
Nós no comportamento humano, nos comportamentos, aquilo que é visível, aquilo que eu exteriorizo, aquilo que eu faço, é a pontinha visível do iceberg. Aquilo que eu sou inclui os meus comportamentos. Mas os meus comportamentos é o aspecto mais pequeno daquilo que eu sou. Aquilo que eu sou tem a ver com as minhas capacidades, habilidades, as minhas crenças, os meus valores, a minha identidade, a minha afiliação. E é interessante que esta área, que eu saiba, eles não são cristãos, mas eles colocam a espiritualidade como o ponto mais alto daquilo que pode mudar o nosso ser. E nós sabemos que é verdade. É Cristo verdadeiramente, e a intimidade com Deus verdadeiramente, que transforma aquilo que eu sou. Não tem a ver com comportamentalismo. Às vezes eu até consigo mudar comportamentos, mas o que Deus quer fazer é transformar aquilo que eu sou. Então é importante saber quem tu és, antes de avançarmos mais neste texto. Porque o salmista vai nos trazer uma nova reflexão. Ele fala da sua angústia, ele fala de quem ele é, de como é que ele está a viver este drama do dia a dia. Mas ele não fica focado nisso. Se por um lado tu tens que saber quem tu és, como é que tu te relacionas com Deus quando vives uma situação dramática? Uma situação de angústia, uma situação de sofrimento. É interessante que o salmista, neste salmo, ele não se volta para Deus com angústias, com rancores, com maledicência. Ele poderia dizer: oh Deus, tu não me acolhes, tu és um Deus que não me dás atenção. Vejam bem o que ele diz acerca de Deus a partir do verso 12. Vamos ler o nosso salmo. Salmo 102, verso 12. Estão recordados que ele falou acerca das angústias que ele estava a viver. Lembram-se daquele cenário negro que ele pintou até ao verso 11. E agora no verso 12 parece que estamos a falar de outra pessoa, parece um outro salmo. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Lembrar-te-ás e traz piedade de Sião. É tempo de te compadeceres dela, e já é vinda a sua hora. Porque os teus servos amam até as pedras de Sião e se condoem do seu pó. Todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória. Porque o Senhor edificou a Sião, apareceu na sua glória, atendeu à oração do desamparado e não lhe desdenhou as preces. Ficará isso registado para gerações futuras, e um povo que há de ser criado louvará ao Senhor. Eu acho que ele estava a falar dos portugueses. Que o Senhor, do alto do seu santuário, desce os céus, abaixou as vistas à terra, para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém. Quando se reunirem os povos e os reinos para servirem ao Senhor, Ele me abateu a força no caminho e me abreviou os dias. Dizia eu: Deus meu, não me leves na metade da minha vida. Tu cujos anos se estendem por todas as gerações. Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa as mudarás, e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo. E os teus anos jamais serão fim. Os filhos dos teus servos habitarão seguros diante de ti, e se estabelecerá a sua descendência. Temos aqui um salmo de louvor interessantíssimo. Por um lado, o salmista precisa de saber quem ele é, as circunstâncias que ele está a viver, as circunstâncias difíceis que ele está a passar. Mas ele agora coloca os seus olhos: quem tu és, ó Deus? E voltamos à pergunta inicial do nosso culto: quem é Deus para ti? Tu és, e a seguir tens de completar esta frase: tu és Deus, tu és Senhor, tu és o quê? Eu gostaria de passar algumas das frases que o salmista coloca neste texto. Tu, Senhor, podes avançar, ir avançando, permaneces para sempre, serás lembrado para sempre, te levantas, traz misericórdia e piedade, serás louvado por um povo ainda por criar, olhas para a terra para ouvir os cativos, reduzes as minhas forças, cujos anos duram por gerações. Tu és o Deus que fundaste a terra e os céus, permaneces para sempre, os teus anos jamais terão fim. Tu és o que és. Aqui não é como lá em casa, nos casamentos, não é? Quando a mulher diz: tu és sempre o mesmo, tu nunca mudas.
normalmente esta expressão não é positiva. Aqui em Deus é uma expressão positiva. Deus é o mesmo, Ele não muda. Aquilo que nós podemos esperar de Deus é um Deus que é imutável. É um Deus que não muda conforme as circunstâncias. É um Deus que não tem humores, que hoje acordou bem disposto e amanhã acordou mal disposto. Hoje vai fazer e agir com graça e amanhã vai ser terrível. Não, Deus não é assim. Deus é quem é. Deus é imutável. Tu és o mesmo para sempre. E é interessante que o autor de Hebreus pega neste salmo e diz acerca da pessoa de Jesus Cristo. Em Hebreus capítulo 1, versos 5 a 14, tem a descrição de Deus a falar sobre Jesus Cristo. E achei interessante, esta semana recebi um telefonema de uma ouvinte do meu programa da rádio, a Dona Alda, que de vez em quando me liga. Ela mora ali para a zona de Coimbra, perto de Coimbra, e de vez em quando ela liga-me. Ela inclusive já mandou um presente para a igreja, eu tenho lá guardado para quando for utilizado, umas perucas para uns palhaços para as crianças, uns fatos, foi ela que enviou, tenho lá isso guardado, porque ela tinha essas coisas e queria enviar um presente para a igreja e enviou esse presente, essa encomenda. Enviou até 2 vezes porque a primeira vez não chegou. E essa senhora telefonou-me esta semana a falar de uma experiência que ela tem. Ela não vai à igreja, porque perto da casa dela não há igreja. Ela diz: pastor, o único alimento espiritual que eu tenho é o programa da rádio que o irmão faz. Mas esta semana apareceram 2 testemunhas de Jeová lá em minha casa para fazer um estudo bíblico e eu convidei-as para entrar. E sabe, pastor, eu fui ler com elas Hebreus capítulo 1. Porque Hebreus capítulo 1 fala acerca de quem Deus diz que Jesus é. E se calhar alguns de nós, quando ouvem algumas dessas pessoas a falar acerca de que Jesus Cristo não é bem Deus, Deus Pai é que importa, Jeová é que importa, Jesus não é Deus, é um ser que obviamente dá honra ao Pai, porque Jesus diz que o Pai é maior que Ele, etc. E alguns de nós, se calhar, ficam baralhados sobre a divindade de Jesus Cristo. E achei interessante esta senhora, esta irmã, com 70 anos, que não tem possibilidade de ir a uma igreja evangélica, porque ouve a palavra de Deus diariamente. Ela disse: pastor, eu convidei-as a entrar e eu fui mostrar aquilo que eu tenho aprendido na palavra de Deus. E citei-lhe Hebreus capítulo 1. E citei-lhe a primeira carta de João, onde diz que o filho, quem não testifica do filho, não vê o Pai. E falei-lhes do Evangelho de João, quando Jesus diz: perguntas pelo Pai, Pedro, e eu estou aqui diante de vós. Quem me vê a mim, vê o Pai. E ela foi citando as passagens bíblicas corretas acerca da divindade de Cristo. Eu queria só trazer esta de Hebreus, porque esta de Hebreus está a citar o Salmo 102. E acho interessante o autor de Hebreus dizer acerca de Jesus Cristo, dizendo o próprio Pai acerca do Filho: todos os anjos o adorem. Teu trono, ó Deus, é para sempre. É interessante que é Deus Pai a dizer acerca do Deus Filho: teu trono, ó Deus. Não há dúvidas sobre a divindade de Cristo. O teu cetro é cetro de equidade, é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Deus Pai te ungiu com óleo de alegria. No princípio, agora começa a citar o Salmo 102. No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra. Tu permaneces para sempre. Tu és o mesmo, és imutável. És quem és. Senta-te à minha direita. Esta é a passagem de Hebreus citando o Salmo 102, do verso 25 ao 27, dizendo acerca de quem Jesus é. Agora temos a identidade, a nossa própria identidade, temos a identidade de Deus, e é em Cristo Jesus que Ele veio para nos transformar. E eu gostaria que nós refletíssemos no final desta meditação quem tu és e quem tu te podes tornar em Cristo Jesus. Porque eu creio que muitas vezes nós temos inflexões no nosso percurso de vida, porque muitas vezes nós não estamos seguros daquilo que Deus faz em nós. Não estamos seguros da pregação que ouvimos no domingo passado, porque não habitamos nos esconderijos do Altíssimo. Somos cristãos que temos a residência oficial em Cristo, mas moramos noutro sítio. A nossa morada, o nosso lugar de convívio, o nosso lugar de permanência não é perto do Senhor. É só a nossa residência oficial. Qual é a tua morada? Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, à sombra do Omnipotente, descansará.
quem tu és e aquilo que Deus te pode transformar. Então eu pus em paralelo aquilo que nós podemos ser em Cristo e aquilo que eu sou sem Cristo. Podes avançar? Eu sou autossuficiente, ou procuro ser autossuficiente. Treinamos as pessoas para serem autónomas. Essa é a nossa função, muitas vezes, como educadores. Muitas vezes levamos a pessoa a centrar a sua existência no eu. Orgulhosos das nossas realizações. Tu és capaz, tiraste um 20, tu és um excelente profissional, tu és o maior jogador de futebol, e nós valorizamos e damos prémios, e damos Grammys, e damos medalhas, e premiamos, obviamente, as realizações. E é importante dar honra a quem honra. A Bíblia também diz isto. Mas muitas vezes nós nos esquecemos que isto é só alimentar o eu. Quem nós somos em Cristo, dependentes de Deus, obviamente. A morte do eu, é Cristo quem vive em mim, já não sou eu a controlar, é Cristo quem controla a minha existência, e por outro lado, em vez de orgulho, deveria dar lugar à humildade, a uma autoestima saudável. Mais um clique. Eu sei exatamente qual é o meu valor. Eu não tenho dúvidas acerca de quem sou. Por isso eu comecei esta pregação perguntando quem tu és. Qual é a tua identidade? Porque enquanto não entenderes quem tu és, não consegues ter uma visão correta de quem Deus é, para escrever um salmo como este salmista, que apesar das circunstâncias adversas que ele vivia, ele conseguia colocar os seus olhos em Deus e dizer: tu és Senhor. Eu estou na miséria, na desgraça, estou a viver exilado, estou lá na Babilónia, Israel está derrotado, amamos a nossa cidade, mas estamos no exílio, mas tu continuas a ser Deus que és. Tu não mudas. Não mudas por causa das minhas circunstâncias. Tu não deixas de ser o Deus carinhoso, o Deus amoroso, o Deus bondoso, o Deus generoso, o Deus todo-poderoso, o Deus que é luz, o Deus que é omnipresente e omnisciente, o Deus que sabe todas as coisas, o Deus que é soberano sobre tudo, o Deus que controla todas as circunstâncias, mesmo quando a minha vida parece um caos. Porque eu estou plenamente certo de quem eu sou em Cristo Jesus. E eu estou plenamente certo de quem é o meu Pai. E Jesus diz que se vocês, que são homens falíveis, limitados ao tempo e ao espaço, egoístas, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial não dará o Espírito Santo a quem o pedir. Quem tu és, como pessoa, quem tu te podes tornar em Cristo. Podes avançar um pouco mais? Normalmente uma pessoa, ainda antes de Cristo, antes de Cristo, confia nas suas capacidades, nos seus estudos, nos seus bens, deseja ser aceito e reconhecido, mas obviamente quando eu olho para alguém que entregou a sua vida a Cristo, ele deve confiar totalmente na graça de Deus. Eu não estou a fazer uma apologia de não estudares, eu não estou a fazer a apologia da mediocridade, não é isso, não entendam mal. Mas eu mesmo fazendo a minha parte, eu ainda esta manhã, quando estávamos na reunião de oração, orava isso. Para mim é um mistério, continua a ser um mistério. Eu sei que sou limitado, talvez alguns irmãos já perceberam isto, mas eu não consigo entender entre o nosso Deus que tudo faz e o Deus que espera algumas coisas de nós, sem precisar absolutamente nada de nós. E Ele conta que tu faças e sejas responsável e tenhas uma determinada atuação. Mas essa determinada atuação deve redundar, em última análise, em glória ao seu nome, porque Ele agiu com graça sobre a tua vida. Isto para mim é um mistério. Por isso, obviamente não estamos a fazer a apologia da mediocridade, mas ao mesmo tempo eu devo depender totalmente da graça de Deus. E depender totalmente da graça de Deus é perceber que mesmo eu me esforçando, mesmo eu estudando, passando noite em claro a trabalhar e fazendo a minha parte, continua a ser a graça de Deus a agir sobre a minha vida. E quando não for a graça de Deus, as coisas tendem a ficar ainda piores. Eu não sei se estás consciente disso. Eu estou consciente disso. Que se eu tenho o que tenho, se sou o que sou, é pura graça divina. Agora, óbvio, eu levanto-me todos os dias para trabalhar. É óbvio que eu faço a minha parte, eu faço a pesquisa, eu desenvolvo isto, eu faço aquilo, mas até isso, eu tenho que estar consciente que é Deus que coloca em mim. No livro de Romanos diz isso, que é Deus que coloca em nós o querer e o realizar. E às vezes nós esquecemos disso. Ficamos no nosso eu pensando que as minhas capacidades são suficientes. Por último não. Neste lado aqui, obviamente, em vez de desejo de ser aceito, quando eu estou em Cristo, o meu desejo é dar glória ao nome de Deus.
é que o nome do Senhor seja exaltado mais do que os meus feitos. Eu descobri um texto interessante no livro de Isaías, logo no início do capítulo de Isaías, quando o autor de Isaías diz que a idolatria é porque eles adoraram as obras das suas mãos. É isso na escola bíblica na segunda-feira. E às vezes nós pensamos que idolatria é as imagens de escultura que andam a passear aí na nossa cidade, no nosso país, no nosso mundo, bezerros ou imagens de homens que andam em altares, e às vezes nós esquecemos que a idolatria que a Bíblia fala é quando nós idolatramos as obras das nossas mãos. Então o meu desejo é dar glória ao nome do Senhor. Avançando um pouco mais, quando eu sofro, que é o caso aqui do nosso salmista, quando eu estou sem Cristo, eu fico com autopiedade, coitadinho de mim mesmo, pobrezinho, nada de bom me acontece, oh, quão desgraçado eu sou nesta vida. E obviamente fico limitado ao meu sofrimento, limitado à minha circunstância, vivo aquilo de uma determinada maneira, não me libertando nunca dela. Por outro lado, esta vida, tenho esta visão limitada da vida. Por outro lado, quando eu não tenho Cristo, a minha vida é norteada pelo narcisismo, hedonismo e egoísmo. São os ismos da vida. O narcisismo estou tão apaixonado por mim próprio, não é? Sou tão importante, eu sou o centro do universo. Tudo gira em torno de mim. O hedonismo é o desejo do prazer. Eu desejo tanto ter prazer que tudo aquilo que cheira a sofrimento eu não toco. E nós vivemos dias assim. Se isto não dá prazer, eu não quero. Se isto leva a algum sacrifício, nem pensar. Se isto leva esforço, não, isto tem que ser prazer. É a adoração do hedonismo. E o egoísmo, se isto me beneficia a mim só, tudo bem. Se é em prol dos outros, já tenho grande dificuldade em fazer. Só um sacrifício para bem dos outros, não. Isso vai ser doloroso demais. Então esta é a visão do mundo que nós temos. Por outro lado, nós como cristãos, quando eu sofro, eu devo reconhecer sem dúvida a minha condição, devo perceber o estado em que estou. A ideia não é negar a realidade. Isso era mentira e a Bíblia condena a mentira. Eu dizer que estou saudável quando estou doente é mentir. Eu devo reconhecer a minha condição, abraçar a situação que estou a viver e obviamente dar glória a Deus e perceber quem Deus é. Obviamente ter uma visão da vida, uma visão de Deus da vida. Obviamente encontrar esta vida em Cristo cheia de significado e de propósito. Eu perceber para quem vivo e qual é o objetivo da minha existência. Podes avançar um pouco mais, creio que é o último slide. Obviamente sem Cristo, eu sou filho das trevas, podes avançar mais, sou pecador, e o ter e o fazer definem quem eu sou. Eu sou pastor, eu sou médico, eu sou doutor disto ou daquilo, eu sou advogado, eu sou engenheiro, e aquilo que eu faço é que determina aquilo que eu sou. Eu gostaria de te propor, que às vezes obviamente confunde-se aquilo que eu sou e aquilo que eu faço, mas que tenhas uma outra visão da vida. Obviamente percebas que tu, ao receber Cristo, és filho da luz. Já não és mais pecador. Podes avançar um pouco mais. Agora Deus olha para mim como sendo justo e santo. E às vezes, se eu te perguntar quem tu és, tu vais dizer eu sou pecador. Pois, porque nós continuamos a pecar. Há uma diferença entre pecar e ser pecador. E esta é uma mudança que só Cristo pode operar na nossa vida. E por último, eu sou filho amado do meu Deus. O que define, podes avançar um pouco mais, porque está no outro slide, se não me engano. O ter torna-se um fim quando eu estou sem Cristo. E quando eu sou corrigido, sinto a minha identidade posta em causa e sinto-me ameaçado. E muitas vezes quero sugerir que alguns de nós reagem violentamente quando alguém faz um reparo a um erro que nós cometemos, porque nós confundimos aquilo que fazemos com aquilo que somos. E temos dificuldade em lidar quando alguém nos aponta um erro. Se nós tivermos a nossa condição bem alicerçada em Cristo, o ter está ao serviço de quem eu sou e os meus bens não definem necessariamente aquilo que eu sou. As minhas realizações são frutos daquilo que eu sou. E quando corrigido, reconheço o meu erro e aproveito a oportunidade para melhorar, sem misturar a minha identidade com os erros que eu cometo. São oportunidades para me arrepender. São oportunidades para mudar de vida. São oportunidades para eu colocar os meus olhos em Deus e perceber que em Deus eu posso ter uma vida diferente.
Acho que foi, não. Foi ali o homem do som que disse que era a altura de eu parar. Ele achou que já não sei quanto tempo é que vai. Temos que ter aqui um relógio maior. Mas, irmãos, eu gostaria que nós olharmos para salmos como estes, nós pudéssemos realmente ficar com a perspectiva correta da vida. A vida não se esgota na nossa miséria, nem na nossa desgraça, nem na situação e circunstância difícil que nós vivemos. Mas para isso nós precisamos colocar os nossos olhos naquele que é o autor e o consumador da nossa fé.